Seja bem-vinda ao Máquinas de Tempo, o método que vai te ajudar a ser mais produtiva e feliz, porque ser mais produtiva é ser mais feliz. Eu sou a Prof. Daisy, criadora do método Máquinas de Tempo, um método de produtividade para mulheres que te ajuda a manter uma produtividade saudável e sustentável na sua vida. E neste vídeo eu vou te ensinar como montar um guarda-roupa produtivo. Sabe aquela sensação de preciso comprar roupa, não tenho roupa? Mas o seu guarda-roupa está lotado de roupa e o seu bolso não está tão lotado assim de dinheiro para comprar mais roupa. Outra coisa muito comum em relação ao nosso vestuário e que atrapalha muito a nossa produtividade diária é gastar um tempo considerável para escolher o que vai vestir. E aí prova um monte de roupa e aí tem que arrumar todas aquelas roupas num lugar. Reconhece esse tipo de situação? Hoje eu vou te ensinar a resolver isso tudo. Não precisar comprar roupa o tempo todo, sempre ter o que vestir e gastar o mínimo de tempo com isso no seu dia a dia. Como montar um guarda-roupa produtivo? Será que faz sentido falar em guarda-roupa produtivo? O que seria um guarda-roupa produtivo? Produtividade diz respeito a alcançar o máximo de resultados gastando o mínimo de recursos. Embora, no caso do guarda-roupa, o tipo de resultado possa variar entre qualidade e quantidade e possa variar de uma pessoa para outra, embora os recursos possam variar entre o número de peças de roupa, a quantidade de dinheiro gasta na compra das roupas, o tempo gasto na escolha das roupas, a energia gasta para pensar em quais roupas vestir, parece que faz sentido falar em produtividade nesse universo do vestir. Concorda? O máximo de resultados, gastando o mínimo de recursos. Eu, particularmente, sempre tive um olhar muito próprio em relação às minhas roupas. Fui criticada algumas vezes por não aderir às modas do momento. Fui criticada por escolher peças muito fechadas, muito compridas, sempre iguais. E mais um monte de sei lá o que as pessoas insistiam em manifestar, mesmo sem ninguém ter perguntado e mesmo sem eu estar ligando o mínimo. Não vou dizer que eu nunca me importei com a opinião das pessoas em relação ao meu modo de vestir. Em alguns momentos da minha infância e da minha adolescência, isso chegou a acontecer, mas não demorou mais que 5 minutos. A produtividade em relação às minhas roupas, para mim, sempre foi muito mais importante do que a aprovação das pessoas. Eu sempre busquei gastar o mínimo possível de dinheiro com roupas, gastar o mínimo possível de tempo na escolha das roupas no meu dia a dia, gastar o mínimo possível de energia pensando nos looks, mas eu sempre fiz questão de andar bem vestida, de forma que valorize a minha forma física, ressaltando os meus pontos favoráveis e neutralizando os pontos desfavoráveis, que são muitos. Isso é o resultado buscado por mim. Não me importo em repetir roupa ou andar sempre com a mesma roupa, que não necessariamente é a mesma, mas é igual a outra. Tempos depois eu aprendi que tem um nome específico para esse modo de se vestir, muito famoso hoje em dia, chamado minimalismo. Sim, o minimalismo tem tudo a ver com produtividade. Sabe por que você tem um guarda-roupa abarrotado de roupa e se sente sem roupa? Tem algumas hipóteses que podem se manifestar juntas, separadas, alternadas. Veja quais que acontecem aí com você. Muito provavelmente você tem um guarda-roupa abarrotado e se sente sem roupa porque você comprou as suas peças de roupa sem estratégia. São peças soltas que não fazem sentido entre si. Porque você comprou peças da moda e por isso o tempo de vida delas já acabou. Por quê? Buscando quantidade e que fossem mais baratas, você comprou peças de baixa qualidade e rapidinho elas ficaram com cara de velhas. Por quê? Você não tem um sistema organizado para os seus looks e por isso você acaba gastando muita energia para pensar no que vestir. O problema é que se por algum motivo você tiver com pouca disponibilidade de energia,
você não vai conseguir chegar a uma conclusão do que vestir e vai ter esse sentimento de que não tem roupa. Não preciso nem dizer que essa combinação aí é um prato cheio para você gastar horrores de dinheiro com roupa e nunca estar satisfeita com o seu guarda-roupa, né? Daisy, mas como que eu faço para melhorar isso então? Para tornar o meu guarda-roupa mais produtivo, digamos assim? Vamos visualizar quais são os pontos que compõem o caminho para você melhorar a produtividade do seu guarda-roupa. São 6 pontos que eu quero compartilhar com você e aí nós vamos organizar assim. Eu vou te passar esses 6 pontos para a gente ter uma visão geral e aí a gente vai olhar com atenção para cada um dos pontos, ok? E nós vamos combinar o seguinte: eu quero que você use e abuse do recurso comentários. Converse comigo. Manda suas dúvidas, me conta como foi que você tentou colocar em prática, se deu certo ou não. Converse comigo. Eu leio todos os comentários e ter esse seu retorno é muito importante para mim. Se inscreve no canal do YouTube, me segue no Instagram, vamos estreitar a nossa comunicação. Quero te ajudar a ser mais produtiva, porque ser mais produtiva é ser mais feliz. Então vamos lá, vou destacar os 6 pontos que compõem o caminho para você montar um guarda-roupa produtivo. Uma vez visualizado esse caminho, vamos aprofundar em cada um dos pontos. Primeiro ponto, definir o resultado desejado. Segundo ponto, visualizar do que você precisa para alcançar aquele resultado. Terceiro ponto, minimizar recursos. Quarto ponto, definir quais são as peças de roupa e em quais quantidades que você precisa ter, de acordo com as etapas anteriores. Quinto ponto, minimizar recursos de novo. Sexto ponto, manter-se fiel ao seu sistema. Nós temos a tendência de achar que quanto mais peças de roupa nós tivermos no nosso guarda-roupa, mais bem vestida nós andaremos. Isso é uma ilusão. Você pode ter 5 peças de roupa no seu guarda-roupa e andar muito melhor vestida do que eu que tenho, por exemplo, 50 peças de roupa. Tudo depende de quais são as peças que você e eu temos nos nossos guarda-roupas. Além disso, se eu quero falar de guarda-roupa produtivo, quanto mais peças eu tenho no meu guarda-roupa, maior a chance de eu estar com baixa produtividade, porque o número de peças pode ser enxergado como uma quantidade de recursos. Logo nas primeiras aulas lá do curso Máquina de Tempo, nós aprendemos os 10 princípios fundamentais do método Máquina de Tempo. Eu vou citar 4 deles que poderão ser muito úteis para você montar um guarda-roupa produtivo. Princípio número 1, não existe produtividade sem planejamento. Princípio 2, lugar de planejamento é no papel. Princípio 3, todos os limites precisam estar bem definidos. E princípio número 7, nem sempre é possível ser legal e produtivo ao mesmo tempo. Mas vamos entender melhor o que cada um desses 6 pontos significam, para que fique mais claro e para que você consiga colocar em prática e realmente montar um guarda-roupa produtivo. Conforme a gente for aprofundando em cada ponto, é possível que novas dúvidas surjam. Então eu quero reforçar o pedido que eu fiz para você. Não deixe de conversar comigo nos comentários. Mande as suas dúvidas, as suas dificuldades. Eu farei o que estiver ao meu alcance para te ajudar. E se tudo correr perfeitamente e a sua prática for um sucesso, conta para mim também, porque isso alegra o meu dia. Inclusive, tem um comentário que eu recebo por aqui com frequência que diz mais ou menos assim: como é que você não tem 1 milhão de inscritos, 1 milhão de seguidores? E sabe por quê? Porque você assiste o vídeo e não curte. Você vê um post no Instagram, não curte, não compartilha, não comenta. Você se inscreve no canal e não ativa as notificações. Você me segue no Instagram e não ativa as notificações. Você não imagina o quanto essas pequenas coisas fazem diferença para que o vídeo chegue a mais pessoas e para que mais pessoas, então, passem a acompanhar aquele conteúdo. Então, se você quer que o canal cresça, o perfil do Instagram cresça, você precisa fazer todas essas coisinhas aí. Então vamos lá, você já sabe quais são os 6 pontos que compõem o caminho para montar um guarda-roupa produtivo.
Agora vamos aprofundar melhor em cada um deles. O primeiro ponto, onde de cara nós já colocamos em prática o princípio número 1 do método máquina de tempo, que diz não existe produtividade sem planejamento, é o seguinte ponto: definir o resultado desejado. O que eu quero do meu guarda-roupa? Ter estilos diferentes? Não repetir roupa? Ter uma identidade bem definida no meu modo de vestir? Uma marca registrada? Que efeito visual eu desejo com as minhas roupas? O que eu quero do meu guarda-roupa para ser feliz? Vou dar o exemplo do meu caso para ficar mais fácil de você visualizar e construir o seu resultado desejado. O que eu quero do meu guarda-roupa? Andar bem vestida, com peças mais elegantes e menos casuais. Quero ter uma característica bem marcada no meu modo de vestir, algo que me identifique, uma espécie de marca registrada. E quero que as peças causem um equilíbrio visual, que ressaltem os meus pontos favoráveis e neutralizem os meus pontos desfavoráveis. Esse é o meu resultado desejado. Defina qual é o seu. Esse é o primeiro passo. Feito isso, vem o ponto número 2. Visualizar do que eu preciso, do que você precisa para alcançar o seu resultado. Aqui, nós continuamos dentro da ideia do princípio número 1 do planejamento, né? E vamos acrescentar, é bem importante, o princípio número 2 do método máquina de tempo. Lugar de planejamento no papel. É bem importante que essa segunda etapa seja feita por escrito, registrando. Então, visualizar do que eu preciso para alcançar o meu resultado, o que eu desejo. No meu caso, por exemplo, para eu andar bem vestida e de uma forma que eu considero elegante, eu preciso optar por peças mais para o lado da alfaiataria e evitar usar peças com cara de gastas, sabe? Com cores desbotadas, com tecidos desgastados. Para equilibrar o efeito visual, que é um dos elementos que eu desejo no meu resultado, eu preciso evitar peças de manga curta, já que eu não gosto do meu braço. Preciso de peças que equilibrem o fato de eu ter seios grandes e ombros estreitos. Peças que equilibrem o fato de eu ter os ombros estreitos e o quadril largo. Preciso do clássico peças que alonguem a silhueta. Já ouviu falar? E preciso de peças que ressaltem a informação de que a minha cintura é fina. Se não, com o quadril largo e bastante seio, se eu não ressalto que a minha cintura é fina, eu fico parecendo uma geladeira. Preciso ainda nessa minha lista, então na hora que eu vou fazer esse meu planejamento, no meu caso, tô compartilhando com você que é para ilustrar, para você ter uma ideia melhor do que eu tô falando, e aí você vai adaptar para aquilo que é compatível com o resultado que você deseja. Preciso de peças que não deixem aparentes, ou deixem o mínimo possível aparentes as minhas pernas e os meus pés, simplesmente porque eu não gosto deles, acho feio. Já para marcar a minha identidade, a minha característica no modo de vestir, eu preciso de uma peça-chave, sabe aquela que vira marca registrada da Daisy? E aí, sabe uma peça que resolve quase todos esses pontos para mim? Quase todos. Um blazer de comprimento abaixo do quadril. Então essa é uma peça indispensável, ó, exatamente esse, no meu guarda-roupa. Por isso que você sempre me vê com uma peça assim aqui nos vídeos. E sempre de blusa preta, você já percebeu isso? Tem a ver também com esse meu sistema, o meu projeto de guarda-roupa, para atender aos outros elementos ali, da silhueta, aquela coisa toda. Só que assim, muito importante, essas peças, elas são chave para o meu caso, de acordo com os meus desejos de resultado e de acordo com as minhas características. Não necessariamente elas vão ser peça-chave para você. Outra coisa importante é que no meu resultado desejado não tem um elemento diversidade, de não repetir roupa, de ter um estilo diversificado. Isso não está dentro da minha lista de desejos dos meus resultados. Eu não me importo de usar sempre o mesmo tipo de roupa. O meu guarda-roupa parece o guarda-roupa da Mônica, da turma da Mônica, que tem um monte de vestido vermelho. Só que ao invés de vestido vermelho, são outros tipos de peça, de outras cores, mas assim, é tudo do mesmo tipo. Porque isso é uma coisa que eu não me importo, eu até gosto.
Agora, se pra você isso é uma coisa negativa, não, mas eu não gosto de ficar vestindo sempre o mesmo tipo de roupa, eu gosto de ter diversidade, então você precisa colocar isso lá nos seus resultados e o seu esquema do que você precisa para chegar no resultado vai ser diferente do meu, ok? Terceiro ponto, minimizar recursos. A ideia aqui é o seguinte: daquilo tudo que eu listei na etapa número 2, daquilo tudo que eu identifiquei que eu preciso para chegar no meu resultado desejado, o que eu posso riscar da minha lista e ainda assim chegar no resultado que eu quero? E ó, se não tiver nada que possa ser riscado, não se assuste, tá tudo bem, mas é importante que você faça esse exercício e busque verdadeiramente eliminar coisas dessa sua lista. Por quê? Se você quer que algo seja produtivo, você precisa gastar o mínimo de recursos com essa coisa. Mas pode ser que o que você colocou na sua lista já seja o mínimo. Só cuidado e não pense assim, ó, o que é daqui que eu preciso realmente? Porque o seu cérebro vai tender a concluir que é tudo, preciso de tudo. Não, pergunte-se assim, ó, o que é dessa lista que eu posso riscar e ainda assim eu chego no resultado, tá? Essas perguntas têm efeitos diferentes para o nosso cérebro. Ponto número 4. Então, definido o resultado que você deseja, do que você precisa para chegar naquele resultado, você enxugou eliminando aquilo que poderia ser eliminado sem comprometer o resultado. Agora, aplicando o princípio fundamental número 3 do método máquina de tempo, que é em relação aos limites, que todos os limites precisam estar bem definidos, defina quais serão as peças de roupa e em quais quantidades de cada uma que você vai precisar para o seu resultado lá. Faça uma espécie de projeto, de sistema com as peças e as combinações possíveis entre elas. Lembre-se de pensar no verão e no inverno, a menos que aí na sua cidade não tenha grandes variações de temperatura, seja, por exemplo, sempre calor. Mas se você tiver momentos que é mais frio, que é mais calor, já pense nos dois cenários. Por quê? Se houver uma mudança brusca de temperatura e você for pega assim de calça curta, né? Você vai sair comprar e vai sair comprar novamente coisa aleatória que vai sair do seu sistema e aí tudo vai por água abaixo. Não preciso nem dizer que aqui segue tudo por escrito, né? E ó, observe aqui que você precisa definir também as quantidades das peças do seu sistema para que você adquira o resultado que você deseja em relação ali ao seu guarda-roupa. Dependendo do tipo de resultado que você deseja, isso vai interferir na quantidade de peças que você precisa ter no seu sistema, do número de variações de peças, quantos tipos diferentes de peças, qual a quantidade de cada uma, isso precisa ser pensado. Quinto ponto, minimizar recursos de novo. De novo, você olha para o seu projeto, que agora já vai estar muito mais detalhado do que antes, e busque formas de reduzir a quantidade de dinheiro que você vai gastar com a compra daquelas roupas. Pense sobre isso. Nesse ponto, você também vai fazer o seguinte, você vai lá nas roupas que você já tem e identifica, a partir desse seu sistema que foi construído à luz daquilo que você deseja do seu guarda-roupa, identifique quais são as peças que você tem e que você vai poder aproveitar. Cuidado, olha, essa etapa de ir no seu guarda-roupa, identificar as peças que você vai aproveitar no seu sistema é o quinto passo, não é o primeiro. A gente não começa por ele. A gente começa visualizando o ideal, o que eu espero do meu guarda-roupa, como que eu quero que ele seja. Aí a gente visualiza do que eu preciso não de acordo com o que eu já tenho, do que eu preciso de acordo com onde eu quero chegar, como que eu quero que seja. Enxuga isso, visualiza mais detalhadamente as peças, quantas peças exatamente. Agora sim a gente vem aqui, olha, essas são as coisas que eu preciso. Do que diz que eu já tenho? Isso aqui eu já tenho, então não preciso, nananã, é por aí, tá? E aí, daquelas peças que você vai ter que comprar para montar o seu sistema, planeje como você vai fazer isso. Como você vai se organizar para adquirir aquelas peças? Você vai comprar tudo de uma vez? Você vai comprando aos poucos? Não tem problema se você tem um sistema
onde ainda faltam algumas peças. O importante é você ter esse sistema para otimizar inclusive a compra das suas novas peças de roupa. Senão vai continuar acontecendo a mesma coisa. Você compra e tá sempre sem roupa. E não esquece, ao fazer isso tudo, de selecionar, de planejar como que você vai comprar, mantenha sempre vivo na sua mente o objetivo de gastar o mínimo possível de dinheiro com a compra das roupas. O ponto número 6 desse caminho para montar um guarda-roupa produtivo, ele tá bastante próximo ali do princípio fundamental número 7 do método máquina de tempo, que nos diz que nem sempre é possível ser legal e produtiva ao mesmo tempo. Esse princípio, ele tá muito relacionado à questão de escolhas. Ter muito claro onde nós queremos chegar nos ajuda a fazer as escolhas ao longo do caminho. Nem sempre dá para ter o melhor dos dois mundos, ter tudo. Não é por aí. As nossas escolhas, elas precisam estar alinhadas com onde nós queremos chegar, senão a gente acaba ficando infeliz. Esse ponto número 6, então, mantenha-se fiel ao seu projeto, ao seu sistema que você criou de guarda-roupa. Imagina o seguinte, passei na frente de uma loja e vi um vestido lindo, mas assim, lindo. Será que eu compro? A resposta é depende. E não depende se você tem dinheiro ou não. Aquele modelo de vestido é uma peça que faz parte do seu projeto, que faz parte do seu sistema? Quando você desenhou lá na etapa número 2, 3, lá aquelas etapas que você fez, apareceu uma peça com essas características? Se não, esquece. Não compre, mesmo que você tenha dinheiro sobrando. Se sim, tem uma peça com essas características lá, tem tudo a ver com o meu sistema essa peça aqui. Ela é uma peça do meu projeto. Então agora, antes de comprar, analise ainda a questão da quantidade. Você tem uma vaga para essa peça lá no seu sistema? Ou você já tem o número de vestidos daquele modelo que você definiu lá no ponto número 4, lá na etapa 4? Lembra que você, nesse processo de construir esse sistema, definiu a quantidade de peças? Você já tem essa quantidade em relação a esse vestido? Ou realmente tem uma vaga para ele lá? Se você já tiver todas as vagas preenchidas, ou seja, você tem o número já de vestidos que prevê lá no seu projeto, e você identifica que não tem nenhum dos vestidos que você já tem que possa ser substituído pelo novo vestido. O novo entra e aquele um sai. Não tem nenhum assim. Então, esquece, não compre. Senão, você começa a perder a produtividade do seu guarda-roupa. Porque aí, você tá colocando mais recursos para alcançar o mesmo resultado. Diminuiu a produtividade do seu guarda-roupa. Percebe? A ideia geral desse caminho que eu te passei, desse sistema, é você organizar o seu guarda-roupa tal qual as peças de uma máquina. De modo que, colocando essa máquina para rodar, uma coisa leve a outra e automaticamente você sempre saiba o que vestir e sempre tenha o que vestir. Nem a mais, nem a menos. Um guarda-roupa na medida certa. Feito isso, considere esse sistema que você criou para o seu guarda-roupa, para as suas roupas, como uma peça da sua máquina maior que comporta a sua produtividade diária. Assim, tudo vai se encaixando e esse seu modelo de guarda-roupa vai te ajudar, direta ou indiretamente, a ser mais produtivo nas suas outras atividades. Pense que você vai construir uma máquina mesmo. Então, primeiro de tudo, você precisa ter muito claro o que você quer que essa máquina produza e como que você quer que ela funcione. Feito isso, você precisa desenhar o seu projeto com os detalhes, com as peças que essa máquina precisa ter. Depois, construir as peças dessa máquina e encaixar uma com as outras de forma que a máquina funcione do jeito que você espera. Seja para o guarda-roupa, seja para a produtividade diária, é assim que a gente faz no método máquina de tempo para que tudo funcione de uma forma que parece mágica. Desde o que eu vou vestir de manhã até os meus compromissos profissionais. Com organização, gestão eficiente do tempo e do dinheiro e disciplina, nós podemos mover o mundo. Nós podemos mudar o nosso tempo do estado líquido para o estado elástico, tornando possível e fácil conseguir fazer tudo e ainda ter tempo para fazer nada.
Atenção para uma coisa bem importante aqui. A nossa produtividade diária é como se fosse uma grande máquina, com muitas peças que precisam ser combinadas e sincronizadas entre si para que essa máquina funcione da forma esperada. Montar o seu guarda-roupa de forma produtiva vai compor uma dessas peças e não a máquina toda. Então, comece por aqui, mas não pare por aqui. Organização e produtividade são processos de aprendizado, por isso a gente precisa estudar. Então, siga estudando sobre organização e produtividade para você aprender a construir as outras peças da sua máquina também, ok? Conte comigo. Daisy, por onde eu começo? Como que eu faço para aprender sobre essa máquina que você falou e as suas outras peças? Presta atenção que eu vou te indicar um caminho. O Método Máquina de Tempo tem um curso completo, didático e prático para você aprender tudo sobre essa máquina de produtividade diária e as suas peças. Lá no curso Máquina de Tempo, eu te conduzo passo a passo na construção da sua própria máquina de produtividade. Então, este é o cenário ideal. Você, com a sua máquina de produtividade personalizada para a sua realidade, pronta e funcionando a todo vapor. Essa máquina de produtividade construída por você mesma à luz do método Máquina de Tempo, vai transformar o seu tempo do estado líquido para o estado elástico e você vai conseguir fazer tudo e ainda ter tempo para fazer nada. A sua produtividade de todos os dias será saudável e sustentável. Você vai ter mais tempo e mais qualidade de vida. Mas como o cenário ideal, esse é o cenário ideal, tá? Mas esse é o cenário ideal. No entanto, como o cenário ideal costuma não ser o primeiro passo de nenhum processo de aprendizado, eu vou te passar um roteiro de estudos didático, começando do primeiro passo e terminando lá no cenário ideal. Assim, você já pode começar os seus estudos hoje mesmo e de forma gratuita. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link de Saiba Mais sobre o curso Máquina de Tempo. Na página para a qual você será encaminhada ao clicar nesse link, além de mais informações sobre o curso Máquina de Tempo, você vai encontrar também um roteiro de estudos que eu fiz para você. É só seguir esse roteiro e, se você chegar no último degrau, eu garanto que você vai ter mudado o seu tempo do estado líquido para o estado elástico, conseguindo fazer tudo e ainda tendo tempo para fazer nada, com uma produtividade saudável e sustentável na sua vida. Você vai ter mais tempo e mais qualidade de vida. Pode escrever. Então, já acessa agora o link que está na descrição desse vídeo aqui para você pegar o seu roteiro de estudos e começar a sua caminhada hoje mesmo. Já imaginou como você vai se sentir feliz quando finalmente conseguir manter uma produtividade saudável e sustentável na sua vida? Grave essa frase que eu vou te falar agora, porque quando você tiver a sua máquina de produtividade funcionando a todo vapor, você vai confirmá-la. Ser mais produtiva é ser mais feliz. Isso eu gostaria até de agradecer Prof. Daisy por esse imenso e valiosíssimo ensinamento. Eu desejo que ele seja transmitido para o maior número de pessoas, porque com certeza a gente vai ser mais feliz, mais produtiva, dá tempo de tudo e, no meu caso, diminuiu consideravelmente a minha ansiedade.